quero convidar a você a pegar a sua Bíblia, você que vai acompanhar o texto comigo, e abrir a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Eu quero ler esse texto, o texto conhecido das Sagradas Escrituras, mas eu peço para você prestar atenção naquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Mais uma vez, peço para você ficar atento ao que Deus vai falar conosco. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e número 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Palavra da salvação para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com você. O texto que acabamos de ler, o texto que acabamos de meditar, eu chamo a atenção em duas partes. O versículo de número 7 é um versículo que está na ponta da nossa língua. É um versículo que temos decorado. Olha, lance sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele sabe, Ele cuida de nós. E falar sobre ansiedade no momento que estamos vivendo é oportuno. O que tem acontecido conosco, irmãos? Seja sincero, como está a sua vida? Como está a tua casa? Como estão as suas emoções agora? Como eu acabei de dizer, nós perdemos um pastor querido da nossa região. Outras pessoas perderam famílias, outras pessoas perderam conhecidos. Se lembra que quando a pandemia começou, a doença chegou, as doenças estavam longe, agora se aproximou. Todos nós temos alguém do nosso convívio, alguém que nós conhecíamos, que foi interrompido a vida. E isso gera uma pressão nas nossas emoções, gera um peso sobre as nossas vidas. E com isso vem a ansiedade, com isso vem os problemas emocionais. Quantas pessoas estão preocupadas nessa hora? Quantas pessoas estão apavoradas? Às vezes precisa sair para o trabalho, às vezes precisa sair para um mercado e fica preocupado, e precisa ficar mesmo. Só que isso às vezes tem paralisado a nossa vida, isso às vezes tem machucado a nossa casa. Tirando a pandemia, nós temos os nossos problemas diários, temos as nossas lutas diárias, temos problemas às vezes, lutas que estamos passando, desertos que estamos enfrentando, tempestades que vêm sobre as nossas vidas, às vezes na área da família. Quantas famílias estão hoje vivendo dentro do mesmo lar, mas não existe mais a harmonia do lar, não existe mais uma família alicerçada em Deus. Quantos filhos foram se perdendo, se envolvendo, o vício vencendo, os pais desesperados, os pais orando, os pais pedindo proteção, mas esse problema também está dentro de casa. Quantas famílias estão nessa hora preocupadas com a vida financeira, como a saúde financeira do lar? Tem as coisas para acertar, tem os compromissos a honrar, porque para tudo, às vezes você corta o teu trabalho, às vezes estão falando, não, pare de trabalhar, diminui o horário, feche o serviço. Tem pessoas que perderam o emprego, só que as contas continuam, os boletos continuam rigorosamente, e isso vai trazendo uma pressão, e aí nos preocupamos com a nossa vida financeira, com a saúde financeira da nossa família. Às vezes você acabou de adquirir um bem, às vezes você acabou de entrar num compromisso, e você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Tudo isso vem sobre nós, e às vezes ouvimos falar, mas lança sobre Deus a ansiedade, porque Deus sabe o que fazer. Espiritualmente eu falo isso, mas o meu lado humano me deixa desesperado. O meu lado humano, o teu lado humano te deixa preocupado, porque você fala, tudo bem, eu vou colocar nas mãos de Deus, mas e agora? É preciso entender, irmãos, para entender o versículo 7, lance sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Mas para entender
Para viver esse versículo, eu preciso entender e viver o versículo de número 6. O versículo de número 6 diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que significa humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É se submeter à autoridade de Deus, é se submeter ao tempo de Deus, é se submeter ao propósito que Deus tem para mim e para você. Mas isso não é fácil, é por isso que o livro de Eclesiastes, do homem mais sábio que existiu, ele fala sobre isso. Para todas as coisas existe um tempo, para todas as coisas já existe um tempo que já está determinado abaixo dos céus. Ou seja, existe tempo que nós vamos sorrir, mas em outro tempo vamos chorar. O texto fala que existe tempo que nós vamos vencer, alcançar, conquistar, mas em outros tempos nós vamos perder, nós vamos lamentar. E a Bíblia fala também em Eclesiastes, olha, vai ter tempo que é o tempo de nascer. Nós nos preparamos para o nascimento de uma criança, ficamos felizes, ficamos emocionados, sonhamos com isso, mas também fala, mas também é o tempo de morrer, e ninguém se prepara para a morte. Nós nunca estamos preparados para a morte, nós nunca estamos preparados para perder. Por isso vem essa crise de ansiedade, vem essa pressão emocional, isso tem nos machucado. Mas entender o verso 6 é entender, se coloque debaixo das mãos de Deus. Em outras palavras, é tirar das minhas mãos. Eu quero falar para você que muitas vezes você tem lutado pela tua família, você tem lutado pela saúde emocional da tua casa, você tem lutado por uma melhora financeira, só que às vezes você tem feito do teu jeito, às vezes você tem feito com a sua força, e entender o que o texto está dizendo é transportar, ou melhor, transferir de mão, é tirar das minhas mãos, porque com a minha mão, com a minha força, chega uma hora que eu não tenho mais jeito, chega uma hora que eu estou limitado, mas colocar nas mãos de um Deus todo-poderoso. O texto diz, olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A mão poderosa de Deus é a mão que tem sustentado a tua vida. Quando todos acharam que você ia parar, quando acharam que você ia cair, mas foi a mão de Deus que te segurou. Mas pastor, a luta que eu estou passando, eu acho que eu não vou aguentar, mas se até aqui você está de pé, foi porque a mão do Senhor te sustentou. Foi por isso que Samuel fala, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui a mão de Deus tem me sustentado. Mas olha, lance sobre ele a ansiedade, é passar, transferir de mão. Se lembra da história? Se lembra da história quando a Bíblia diz que Jesus estava pregando, e os discípulos chegam para Jesus e falam, olha mestre, está ficando tarde, está ficando noite, a região aqui é uma região de deserto, é melhor mandar esse povo embora, porque esse povo está com fome, e nós não temos comida para dar para eles. Jesus olha e fala, olha, dá comida para eles. Por quê? Porque Jesus sempre espera que nós temos algo a oferecer, só que a Bíblia diz que eles falam, não tem jeito. Jesus fala, pergunta se alguém na multidão tem alguma coisa. De repente chega um menino com 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que aquele menino entrega o cestinho nas mãos de Jesus, transfere das mãos de Jesus. A Bíblia diz que um dos discípulos fala assim, olha Jesus, tem aqui somente 5 pães e 2 peixes, mas o que é 5 pães e 2 peixes perante essa multidão de pessoas? Em outras palavras, ele estava dizendo, tem aqui algo nas nossas mãos, mas que não dá para nada, Jesus. Jesus disse, então me dê aqui. Quando eles transferiram de mão, passaram para as mãos de Jesus, Jesus levantou os céus e agradeceu a Deus, e diz a Bíblia, acredite você se quiser, que alimentou 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso significa o quê? Que quando estava na mão do menino, quando estava na mão dos discípulos, era somente 5 pães e 2 peixes, que nada poderia fazer, talvez alimentar a fome do menino, mais de ninguém. Mas diz a Bíblia, que quando tirou um pouco, mas passou para a mão de Jesus, foi algo que mudou aquela história. Se colocar debaixo das mãos poderosas de Deus é entregar toda a minha vida, tudo que está sobre mim, mesmo que seja pouco, mesmo que as minhas forças estejam acabando, mas colocar nas mãos daquele que é a força,
daquele que conhece a minha limitação, daquele que sabe qual é a minha necessidade. A Bíblia diz que Jesus sabia que o povo tinha fome, a Bíblia diz que Jesus sabia a necessidade do povo. Então, quando passou nas mãos de Jesus, era pouco, humanamente falando, não ia alimentar aquele povo, mas Jesus levantou os céus e disse: Pai, eu consagro ao Senhor e eu te agradeço. Quando você agradece, você está colocando nas mãos de Deus. Quando você confia, você está confiando num Deus que pode mudar a tua história. Quando você está falando isso, você está se humilhando, dizendo que existe alguém maior do que você, alguém que pode fazer algo por você. Foi assim que Pedro fez, quando Pedro olhou Jesus e disse: olha, se és tu, és Jesus que está andando sobre essas águas, deixa eu ir aí. Jesus disse para ele: vem, Pedro. Pedro foi, Pedro andou, e de repente Pedro olhou para a tempestade, Pedro afundou, e Pedro gritou: Jesus, socorre-me. A Bíblia diz que a mão poderosa de Jesus estendeu e tirou Pedro daquelas águas. Entender que a mão poderosa de Jesus sabe a hora certa de entrar com a providência, porque o texto continua dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ou seja, para que no tempo de Deus venha a exaltação, para que no tempo de Deus venha o milagre, para que no tempo de Deus venha a transformação, para que no tempo de Deus venha a cura que você precisa, para que no tempo de Deus venha a resposta que você necessita. Ah, pastor, mas eu preciso de um grande milagre para ontem. Todos nós precisamos. Seja sincero, todos nós precisamos de um milagre para ontem, mas Deus sabe o tempo certo. É por isso que Eclesiastes fala isso, que para todas as coisas existe um tempo. E é por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15, fala que foi pela paciência que Abraão alcançou a promessa. Esperar que no tempo de Deus venha exaltação não é fácil, por isso que ficamos ansiosos. Seja sincero, você que está me assistindo, ninguém gosta de esperar. Quando eu falei sobre isso aqui na igreja, eu usei até essa analogia. Nós estamos na era das coisas rápidas e fáceis. Queremos tudo rápido, queremos tudo para ontem. Eu até fiz uma brincadeira no dia que falei sobre isso aqui na igreja. Se você ligar numa pizzaria, numa lanchonete, e eles vão dizer assim: olha, o tempo de espera é de 30 a 40 minutos, e ai deles passar de 40 minutos, você liga bravo, você liga nervoso, e você fala: eu vou cancelar. Por quê? Porque nós não queremos esperar. Isso gera uma ansiedade dentro de nós. Já reparou um casal, quando um dos dois fica pronto primeiro? E quase sempre é o homem, mas pode ser que talvez a mulher pode ficar pronta primeiro. Mas quando um dos dois está pronto primeiro, o outro que já está pronto começa a dar uma crise de ansiedade, um formigueiro no pé, sempre vai lá no quarto, sempre vai lá, pega o relógio, olha no relógio, pega a chave do carro, balança a chave do carro, fica de pé na porta. Por quê? Porque somos ansiosos, não queremos esperar. Só que para entender isso, o tempo certo é confiar na mão que é poderosa de Deus. A Bíblia diz que a mão de Deus é poderosa para fazer milagre na sua vida. O que o profeta Isaías fala: os ouvidos de Deus não estão fechados, o ouvido de Deus está aberto, e a mão de Deus não está cruzada, não está encolhida, mas está estendida para trazer salvação. Eu termino deixando essa palavra para você, que talvez a ansiedade que você está é pela luta, pelo problema, pela resposta que ainda não veio, pelo sinal que você ainda não viu, pela melhora que você tem esperado e ainda não aconteceu. Mas eu digo para você: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aquele que cuida é aquele que sabe o que você necessita, é aquele que sabe a hora que você não vai mais suportar. Ah, pastor, mas eu não aguento, pastor, eu não tenho mais força. A Bíblia diz, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. O que é o mais? É tudo que você precisa. Por quê? Porque quem cuida sabe a hora certa de agir. Eu, como pai, às vezes eu fico olhando as minhas filhas, e eu sei a hora certa de entrar com a providência, eu sei a hora certa de agir, a hora certa de estender as mãos para ela. Às vezes eu falo: não vai, filha, a minha filha Sara está aprendendo a andar de bicicleta, e ela quer que tire a rodinha,
Eu fico ali, vai filha, anda. Eu sei a hora certa de segurar a bicicleta. Eu sei a hora certa de falar, vai filha. Eu sei a hora certa de intervir. Por quê? Porque eu sou o pai. Mas sendo um pai falho, eu me preocupo. Agora imagine o Pai Celestial, que sabe todas as suas necessidades. Mateus capítulo 6, ele fala sobre isso. Ele fala assim, por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olhe para os pássaros, olhe os lírios do campo. Por acaso alguém alimenta os pássaros porque eles plantaram? Alguém investe as flores do campo porque eles trabalharam para isso? O Pai Celestial sabe qual é a sua necessidade. Quando o Pai sabe a necessidade, Ele sabe a hora de agir. Por isso a palavra que eu deixo para você hoje é: confie que você tem um Deus que é Pai. Um Pai que cuida, que zela, que protege, que guarda você, que abençoa você. Termina esta palavra dizendo: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Mas volte para o verso 6, espere debaixo da mão poderosa dEle, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Às vezes eu quero a exaltação de Deus, eu quero a exaltação e a glória e a resposta do milagre, mas para isso, lance sobre Ele a vossa ansiedade. A ansiedade é aquilo que me faz querer rápido, querer antecipado, e às vezes o que eu quero rápido não está pronto. Às vezes o que eu quero rápido não está totalmente pronto, por isso que estou ansioso. Mas me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é confiar que no tempo que Ele acha oportuno, ou seja, no tempo de Deus, vai acontecer um milagre na sua vida. Por isso eu termino dizendo para você: o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, mas o tempo de Deus é perfeito. Deus jamais fez algo atrasado, Deus jamais fez algo errado. Se lembra da história de Lázaro, se lembra da história da filha de Jairo que falei domingo. Nunca está atrasado, nunca está errado. O tempo de Deus é perfeito. O homem cria o tempo, o homem planeja o tempo, e o homem se atrasa no tempo, o homem erra o tempo, o homem adianta ou atrasa, o homem erra o tempo, mas Deus não erra, e o tempo de Deus é perfeito para mim e para você, em nome de Jesus Cristo.